Seja bem-vindos a mais um vídeo, e esse é um dos vídeos mais importantes desse canal. Eu sempre falo que tem 7 pontos importantes, 7 pilares para o seu supermercado ter sucesso. Que começamos desde experiência de compra, uma loja abastecida, limpa, organizada, iluminada. Seguimos para mix de produto, eu sempre falo que o mix é rei. Quanto maior o número de variedade que você tem, mais o cliente vai comprar mais. E mais diferenciado da concorrência você estará. Seguido de precificação, que é encontrar o preço certo para o produto certo, de tal forma que faça esse produto girar e você ter lucro. E é sobre isso que nós vamos falar, precificação. Continuando com qualidade nos perecíveis, saber fazer campanhas promocionais, inovação e diferenciação, e aí vem o marketing comunicando tudo isso aqui, todos esses pontos muito fortes. E tudo isso, eu cheguei a esse consenso depois de anos estudando, tanto no meu supermercado, quanto no modelo atacarejo, quanto nos modelos de lojas que eu visitei, estudando o ranking da Abras, da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, e cheguei no consenso, que essa é a fórmula para um supermercado poder crescer. Antes de eu continuar esse vídeo, já aproveita, se inscreva nesse canal, ativa o sininho e curta esse vídeo e bora derrubar esse conteúdo. Então eu vou falar sobre precificação. Se preparem para uma das melhores aulas de precificação para supermercados que essa internet já viu. Então eu reuni um material vasto, eu pesquisei, eu estudei várias linhas de pensamento sobre precificação e agora eu até demorei para trazer esse conteúdo e agora eu vim te trazer. Tanto é que ele foi o último. Então aqui nesse canal você já tem vídeo de mix, de qualidades perecíveis, de experiência de conteúdo, de tudo. Precificação foi o último porque para mim é um dos mais complexos, que tem vários pontos que você tem que olhar. E por isso que esse vídeo até não vai ser um vídeo muito curto. Ele tende a ser um vídeo mais longo, porque eu elenquei aqui 30 pontos importantes da precificação dentro de um supermercado. Muitos pontos que você precisa olhar, desde o seu posicionamento até a parte operacional. Então nós vamos falar aqui desde concorrência, pesquisa de preço, árvore mercadológica, elasticidade, valor percebido, tributos na precificação. São muitos pontos que estão em jogo, então por isso que esse vídeo vai ser mais longo. E eu vou separar esse vídeo aqui em 2 partes. Então terá a parte 1, que está ligada a conceitos de precificação, que eu vou falar com vocês agora. E a parte 2 desse vídeo vai amanhã. Então você viu aqui que essa parte 1 já ficou longo pra caramba, mas que é um baita conteúdo que não se vê na internet, tá? Então essa é a parte 1, vamos agora derrubar o conteúdo, você vai ver que legal que ficou. E eu quero que você assista até o final, porque você vai ganhar muito e você vai sair daqui voando em precificação. Inclusive, eu até fiz questão de ler esse livro aqui, que é do nosso amigo Leandro de Oliveira, que é especialista em price, estou fazendo menção dele aqui, que eu fiz questão de estudar esse livro, estudei vários vídeos no YouTube, para finalmente trazer a minha linha de pensamento. Como que eu penso sobre precificação. E eu já fiz alguns vídeos aqui onde eu trago a precificação de redes de sucesso, como Taust, Confiança, tem o Chama, e do lado tem Atacarejo, mesmo assim os caras faturam milhões. Por quê? Porque eles sabem precificar, e é justamente isso que eu quero trazer para esse vídeo aqui. Então eu vou abrir aqui meu mapa mental, e você vai ver o tanto de insights que vai ter esse vídeo. Abra o meu mapa mental aí, por favor, produção. Estão vendo aí meu mapa mental? Olha só, então são 30 pontos, olha só, começa aqui, esse lado direito vem até aqui embaixo, certo? E esse lado esquerdo tem todos esses pontos aqui. E eu entendi o quê? Olha o ponto central que está aqui, ó. Precificação é um processo de gestão de precificação, onde irá trazer confiança por parte do cliente e lucro por parte da empresa. E por que é um processo? Não existe a precificação ser algo fixo, ser algo que você coloca lá, vai ficar pronto e já era. Simplesmente é esse padrão aqui. Precificação é um processo vivo e contínuo. Você sempre vai estar num processo de precificação. Sempre você vai estar vendo, atualizando, sentindo o mercado, sentindo a praça e vendo o que está dando certo e o que não está dando. O objetivo final sempre é aumentar o lucro, fazer o produto girar, fazer o cliente comprar numa margem que você esteja satisfeito, que o cliente esteja satisfeito no preço que ele esteja pagando. É encontrar esse equilíbrio que no final sua empresa vai se tornar lucrativa.
Vamos lá. Então, vou começar aqui pelo primeiro ponto, que é o quê? Que é esse aqui, ó. Perfil de loja e momentos de compra. Então, primeiro, nessa aula, eu vou falar sobre conceitos. Conceitos de precificação, certo? E aí entra o modelo de loja. Qual é o seu modelo de loja? E aqui tem os principais modelos, que é o atacarejo, hipermercado, supermercado de bairro, mercados express e mercadinhos de bairro, né, conveniências e mini mercados de condomínio. Então, o atacarejo nós sabemos que você tem Atacadão, Açaí, Mateus como os grandes players nacionais. Hipermercado é um modelo que tem cada vez mais diminuindo, que era o famoso Extra, o Carrefour Hiper. Supermercados de bairro, que são as maiorias os regionais, que tem tudo quanto é lugar. Tem também aqui os mercados express, que aí tem o Oxxo, tem Carrefour Express, tem Pão de Açúcar Minuto, e os mercadinhos de bairro, né, mercadinhos de bairro, e conveniências e mini mercados de condomínio. Então, conveniências você vai ver em postos de gasolina e os mini mercados de condomínio. Existem vários outros canais, mas esses são os mais relevantes. Eu vou alterar aqui, que são aqui, vamos colocar redes de supermercado, tem as redes regionais, né? Redes, caramba, deixa eu escrever aqui. Que é, redes regionais. Redes regionais e supermercados de bairro. Então, tá aqui, ó, vamos lá. Então, redes regionais, exemplo, no Rio de Janeiro, Guanabara, Mundial, em São Paulo, você tem Chibata, X, Semar, Andorinha, Bergamini, são redes regionais, e os supermercados de bairro, que é a grande maioria, que é onde nós, através do Vida Nova, estávamos enquadrados. Supermercado de bairro, que é a maioria dos que me assistem aqui. Então, a minha comunicação sempre vai ser direcionada mais ao supermercadista de bairro, que é a grande maioria no Brasil. Tá? É a grande maioria. Os mercados express, eu já falei Oxxo, Carrefour, Express e por aí vai. Então, esses são os perfis. E cada perfil, ele tem um momento de compra. Então, o que acontece? O cliente, ele pode fazer a compra de abastecimento no modelo atacarejo, porém, o dia a dia, os perecíveis, eles podem comprar nas regionais e nos supermercados de bairro, certo? O hipermercado, ele era o antigo lugar de abastecimento, onde o cliente fazia a compra de abastecimento, também comprava eletro, comprava televisão, por aí vai, certo? Linha branca, roupa, era o hipermercado que tem diminuído cada vez mais. E os mercados express estão normalmente localizados em regiões centrais, que é aquela compra rápida, certo? Que aquela loja menor, e os mercadinhos de bairro estão dentro dos bairros, com lojas menores, lojas muito pequenas de 100 metros, 70 metros, 80 metros, por aí vai. E depois nós seguimos para o conveniência e mini mercado de condomínio. Tudo que eu falo é o quê? Momento. Então, quais são os momentos desse aqui? Mercado express e mercado de bairro. Compra rápida também. Quais são os momentos dos regionais do supermercado de bairro? É a compra de perecível do dia a dia. Tem compra do mês? Tem, não é só a grande maioria. A compra do mês geralmente está dentro do atacarejo. E os regionais de bairro é a compra que o cliente chega do serviço, passa no mercado, compra a mistura daquela noite, compra o hortifruti daquele dia, ou também podem comprar o pão francês do dia a dia e por aí vai. E conveniência em mini mercadinhos é aquela pessoa que quer praticidade. Então ela quer pressa, ela paga mais caro, mas ela quer praticidade. Então, cada modelo aqui tem uma precificação. E cada modelo tem um momento de compra por parte do cliente. Tem um modelo de compra. E aí, o cliente sabe que em cada modelo ele vai pagar um preço. Então, se ele quer fazer a compra do mês, o atacarejo é mais barato. Então, ele sabe que lá o atacarejo vai ser barato. Se ele quer comprar hortifruti, legume, verdura, açougue para fazer a janta, o pão francês, ele vai vir aqui nos supermercados de bairro. E ele sabe também que ele vai ter mais frescor, porém é um preço que não é comparado ao atacarejo. Tende a ser um pouco mais elevado. E se ele quiser comprar uma coca no mercado de condomínio de bairro, de prédio, condomínio de prédio, eles vão pagar muito caro numa coca, mas ele quer o quê? Pressa. Então, o preço está ligado ao perfil de loja e também ao momento de compra. É isso que você precisa entender. Qual é o seu modelo de negócio? Qual é o momento de compra do seu cliente? E aí isso também dita muito qual será a precificação desse negócio, certo? Beleza. Vamos aqui agora, dado que você escolheu qual é o seu modelo de negócio, o seu canal, o seu tipo de negócio,
você precisa entender outro ponto. Qual é a renda do seu público? Que aí também, isso aqui também dita muito a sua realidade e vai ditar a sua precificação. Então, o que acontece? Você pode ter desde público A, Alphaville, Barra da Tijuca, aqui em São Paulo você tem Arujazinho, Anália Franco, você tem Aruan, são público A. Aí você tem também o público B, que é um público mais de classe média alta. Você tem o público C, que é o mais comum, que é a classe média. Público D já é baixa renda, público E já é bem baixa renda mesmo. E aí, isso também muda a sua precificação. Se você tiver num público D e E, cara, o seu mix se altera e a sua precificação terá que ser bem nivelada por baixo. E aí entra o quê? Se você já sabe qual é o seu modelo de negócio, ele se adequa à renda do seu público, do seu bairro, essa tem que ser uma escolha com muita cautela. Então, eu já vi donos de supermercado abrir loja premium aonde o público era D e E. Essa loja vai dar errado. Essa loja vai dar errado. Ou você tem uma loja muito ruim de mix, muito ruim de experiência de compra, está num lugar de público A. Também essa loja vai dar errado. Então, você entender qual é o seu perfil de loja, você entender qual é o seu público, interfere na precificação também. Então, esses são os pontos que você precisa estar dominando. Vou te dar um exemplo bem legal. Por que que o Taust, aonde ele abre loja, ele vende de 20 a 25 milhões por loja? Porque ele escolhe o seu modelo de loja, que é um supermercado regional muito bem elaborado. Ele escolhe o seu modelo de loja baseado no seu perfil de público. Ele tem que pôr aquela loja dele fantástica num lugar onde o cliente da praça vai valorizar esse modelo de loja em detrimento ao atacarejo. Então, ele tem que entender isso. Por exemplo, o Taust tem uma loja em São José dos Campos. Virou a loja número 2 da rede. Em 200 metros tem um Açaí. Mas São José dos Campos é uma baita cidade, com uma renda extraordinária. Então, o Taust sabia que quando ele colocasse a loja dele lá, aquele público iria valorizar a experiência de compra. Então, daria muito certo a loja com o perfil de cliente da praça. Por isso que é importante você saber o seu perfil de loja e você saber o seu público. E aí está alinhado a sua precificação. Por isso que é importante você saber onde você vai colocar esse modelo de loja. Que nem o atacarejo. Atacarejo tende a dar muito certo em público C, D e E, que é o público de baixa renda que faz questão de contar cada centavo. Então, a precificação do atacarejo casa com o público C, D e E. Entendeu? Já o atacarejo, ele tende a ter dificuldade em regiões de público AA, porque esse público também valoriza uma experiência de compra. Por isso que o Taust, lá em São José dos Campos, ele vende 25 milhões do lado do açaí. Esse cliente, de onde vem boa parte, deve ter vindo do açaí, porque o cliente ele deixou o preço em segundo lugar e, em primeiro lugar, ele valorizou a experiência de compra. Então, o Taust chega com um perfil de loja, num público AB, com uma precificação que atenda aquele público, uma experiência de compra que atenda aquele público, casa tudo, a loja dá certo. Então, antes de ser uma aula de precificação, estou dando uma aula de negócio aqui, de negócio, certo? Vamos agora para o terceiro pilar da precificação, que é o quê? A parte básica de gerenciamento de categoria, que é você entender da sua loja quais são as suas categorias, qual é o papel de cada categoria. Então, na maioria do supermercado, cada supermercado é separado dessa forma. Qual é a categoria você é destino, que é aquela categoria que você é especialista, que você tem mais mix, que você precifica melhor, você é mais competitivo, a sua exposição é muito melhor, então você tem de ser essa categoria destino. Depois você vai ter a categoria rotina, que é aquilo que o cliente compra rotineiramente, que ele compra todo dia, é o pão francês, é o hortifruti, é os itens de higiene, por aí vai. E aí você vai ter algum produto, alguma categoria que seja apenas uma conveniência, você decide não ser bom nisso, mas se você tem lá para atender o cliente, aqui é uma outra precificação. E depois tem os itens que só vende por sazonalidade, tá? Que você não tem todo o tempo no mix, tipo panetone e balduco, é só sazonalidade. E o que isso tem a ver com precificação? Que aqui é o seguinte, baseado em qual é o seu modelo de negócio, você vai saber
como posicionar a sua precificação para aquelas categorias. Vamos dar um exemplo aqui. O Vida Nova. O Vida Nova, ele tinha como categoria destino produtos naturais a granel, hortifruti, açougue, a pizzaria. Eram 4 categorias de destino. Nessas categorias, eu sempre tive o melhor preço, a melhor qualidade, o melhor mix e variedade. Por quê? Porque era destino. Então, a minha precificação é de acordo com a minha estratégia, se eu sou destino ou não naquela categoria. Porém, eu sempre fui também no supermercado comum, sempre tive produtos de rotina, que aí entra também o arroz, o óleo, por aí vai. E nesses produtos eu não era destino, eu não era o melhor da cidade, porque eu tinha uma outra loja concorrente que ela era super destino na mercearia básica. Então, olhando o meu posicionamento, eu decidi ser destino nessa que o cara era fraco e como eu não tinha volume de compra, eu era mais fraco nessas outras categorias aqui, certo? Que é a de rotina. E tem as categorias conveniência. O que eu era conveniência? Eu tinha por ter, tipo, por exemplo, na rua de trás da minha loja tinha um pet shop grande. Então, eu só tinha produtos pet por conveniência. Era mais caro, quem quisesse comprar, compraria, apenas por praticidade. Então, eu decidi a não ser rei nessa categoria. Eu era apenas uma categoria de conveniência. E nisso aí você costuma precificar mais alto, porque você tem por ter só para atender uma necessidade rápida. E o sazonal é o que todo mundo segue. Então, você precisa entender aonde está situado a sua loja. Então, recapitulando aqui, você precisa saber qual é o perfil da sua loja, em qual momento de compra ela atende o cliente, se é na compra de abastecimento do mês, se é na compra do perecível diário, se é na compra rápida, porque se é um mercadinho de bairro e o cliente quer agilidade, não quer fila. Você precisa entender primeiro isso. Você precisa entender qual é a renda do seu público, que também isso vai interferir na precificação. E você precisa entender qual é o papel de cada categoria dentro da sua loja. O que você é destino, o que você é rotina, o que você é conveniência, o que nós temos apenas sazonalidade. E entendendo tudo isso, você já está sabendo quem você é no jogo. Quando você sabe quem não é no jogo, quem você é no jogo, você vem e você já tem claro o seu posicionamento, a sua proposta de valor. Então você sabe quem você é. Por exemplo, no supermercado Vida Nova, eu sabia quem eu era. O supermercado Vida Nova é um supermercado que tem vários setores diferenciados dentro do supermercado, porém que a gente nunca fomos tão bom no preço do arroz, do óleo, do feijão, nunca foi nossa especialidade. Então, todo o meu marketing, o meu slogan era comunicando aquilo que eu sou forte. Toda a minha comunicação é comunicando que eu sou forte. Então, eu sabia que no meu marketing ia ter que estar todos os meus setores diferenciados. Então, no meu marketing tinha que estar a famosa terça-feira do real, que eu sempre fui destino em hortifruti, tinha que estar a minha variedade de produtos naturais a granel, tinha que estar a minha pizzaria, tinha que estar o meu açougue também, que era bom. Todo o meu marketing era comunicando meus pontos fortes. E aí você começa a criar o slogan da sua loja. Qual era o slogan do supermercado Vida Nova? Muito mais que um supermercado. Porque eu tinha de tudo dentro de um supermercado. O mix era o nosso forte. E qual era a nossa fama? Do supermercado que tem de tudo. Do supermercado que tem um negócio dentro do negócio, que tinha comida japonesa, que tinha hamburgueria artesanal, que tinha frango no balde, suplementação, encapsulado, produtos mineiros. Essa é a nossa fama porque eu fiz questão de saber quem eu era e saber que não adianta eu querer abraçar tudo, não adiantava eu querer ser barato no arroz, no feijão, no óleo, no leite, porque os meus concorrentes eram muito mais fortes que eu nisso. Toda a minha comunicação era para engajar com o modelo de cliente que eu queria, que é o que valorizava esses pontos nossos, certo? Então vamos lá, aí eu estou construindo o conceito, já nós vamos chegar na precificação propriamente dito. Baseado nisso, eu começo a decidir qual vai ser o meu lucro, a minha margem líquida e minha margem bruta desejada, certo? E o lucro valor, o lucro dinheiro, sempre será o mais importante. Então, o que eu quero dizer? Muitas das vezes vocês vão se apegar à margem. Margem. Ah, tem que ter 30% de margem. Ah, tem que ter 28%. Não. O número X é o quanto você vai ganhar de dinheiro. Lucro, dinheiro. E vou te mostrar um exemplo aqui. Deixa eu abrir. Posso abrir outra tela aqui, produção? É um Word que está aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá aparecendo aí? Então, peraí. Continuando aqui, para você entender, quando eu falo que o lucro-valor é mais importante. Vamos supor que a nossa meta é ter R$600 mil de lucro bruto
Depois eu vou deduzir minhas despesas. Você pode ter 600 mil reais de lucro bruto de diversas formas. Como por exemplo aqui, ó. Você pode vender 2 milhões por mês com margem bruta sobre venda, não é markup, de 30%. Vai dar 600 mil de lucro bruto. Ou você pode vender 2 milhões e meio com margem percentual bruta sobre venda de 24%, que dá 600 mil reais. Ou você pode vender 3 milhões bruto com margem de 20%, que dá 600 mil reais do mesmo jeito. Todos esses cenários chegam nos 600 mil de lucro bruto. Então, você entende que o percentual, que é a margem, é apenas um detalhe. O que importa é quanto de lucro, dinheiro, o seu negócio vai dar de forma bruta. Depois você vai deduzir as despesas e vai dar o lucro líquido. E aí você vai saber quanto você está ganhando de verdade. Então você precisa entender esse cenário aqui também, que isso também faz parte da precificação, para você saber o quanto você deseja ter de lucro na linha final. Tá? Então eu estou embasando toda a parte de precificação aqui. Agora vamos voltar lá para o mapa mental. Voltamos aqui. Certo? Então, outro ponto, dado que você já sabe seu perfil de loja, já sabe qual é o público renda, já sabe quais são as categorias que você é, destino, rotina, conveniência, sazonalidade, você já sabe qual é a sua proposta de valor, agora você tem que decidir, pô, quero ter nesse meu supermercado X mil de lucro por mês, X mil de lucro bruto, eu tiro minhas despesas, X mil de lucro líquido. Ponto, você já sabe quanto que é. E eu já te dei os vários cenários que você pode alcançar esse objetivo, certo? E aí você vai poder fazer o jogo de margem, tá? Beleza, vamos lá. Visto isso, você precisa de outra resposta. Qual é o seu custo operacional? Qual é a sua despesa? Quanto você tem de despesa? Beleza, vamos supor que para vender, para você ter 600 mil de lucro bruto, você vai ter uma despesa mensal de 400 mil reais, exemplo, tá? Apenas um exemplo. E vai sobrar ali seus 200 mil reais de lucro bruto, um exemplo. E aí, você saber isso também, isso norteia a sua precificação. Quanto mais enxuto é o seu custo operacional mediante o seu faturamento, mais você tem oportunidades de mexer na parte de precificação. Você ser menos agressivo ou ser mais agressivo. Então, o seu custo operacional conta muito. Ou o seu custo operacional ele vai te apertar na sua margem e vai interferir na sua precificação, ou se você for leve, você tiver a despesa baixa, você vai poder fazer várias estratégias de precificação, como de repente usar o que eu chamo aqui de efeito gangorra, que é o quê? Quando você quer crescer faturamento, quer ganhar mais clientes, você pode usar o efeito preço, porque o seu custo operacional é baixo, você se permite queimar margem percentual e aí você sobe faturamento, a gangorra. Quando você conquista mais clientes, você subiu o faturamento, você equilibra a sua margem para cima e você equaliza esse faturamento. Foi assim que eu cresci o supermercado Vida Nova de 400 mil a mais de 2 milhões. Então tinha época que eu colocava o pé no acelerador, abria a mão de margem, minha margem saía de 30% para 25%, porque eu também tinha caixa, o meu custo operacional sempre foi baixo mediante faturamento, então descia minha margem lá embaixo e fazia vários eventos de preço com o objetivo claro de aquisição de clientes, de ganhar clientes novos. Quando eu adquiria, aumentava o meu número de cupons na loja, aumentava o meu número de frequência de cliente, eu tirava o pé dos eventos de preço e maximizava a margem, e aí eu crescia faturamento de forma orgânica. Então você vai fazendo isso, que é esse ponto aqui, ó. Quando o seu custo operacional é baixo, facilita o efeito gangorra. E aí você tem o ponto de baixo, que é o quê? Quanto menor o custo operacional, maior é a oportunidade de precificação e de lucro bruto. Aumenta o seu lucro bruto. Entendeu? Então, cara, esse é outro ponto que você precisa entender. Qual é o seu lucro bruto desejado, que é o ponto de cima, e baseado também qual é o seu custo operacional. Quem faz isso muito bem? O atacarejo. O atacarejo, ele tem um custo operacional baixo mediante os milhões que ele fatura. Exemplo, o açaí fatura em média 21 milhões por mês. A margem bruta dele é 16%. Então, cara, se a margem bruta dele é 16%, vamos fazer uma conta aqui. 21 milhões vezes 16%.
ele tem um lucro bruto de 3.360.000, certo? Aí você tem que ver quanto será que é o custo operacional dele. Se o custo operacional dele for de 13%, vamos colocar aqui 13%, ele tem um custo operacional de 2.730.000. Então, 3.360.000 menos 2.730, que é o custo operacional, sobra ainda para o açaí 600 milhões de lucro antes dos impostos, tá? E aí o que acontece? 600 milhões, cara, com a margem de 16, né, porque ele fatura alto e o custo dele operacional é rateado nesse alto faturamento. Você entende que a margem sobre venda não é o principal ponto, e sim é o quanto sobra de dinheiro na linha final? Então, tudo isso aí interfere na precificação, tá? Então, vamos continuando andando aqui, e já vamos chegar na parte de precificação mais prática, certo? Que é o quê? Baseado que você definiu tudo isso, vamos lá, definiu tudo isso. Então, beleza, Thiago, vamos subir aqui para cima, vamos recapitular. Então, eu decidi meu perfil de loja, eu sou um supermercado de bairro. Eu decidi que eu estou num público que não é nem A, B e nem D, estou no público C. Então, você vai ter que ter uma precificação ok ali. Eu decidi quais são minhas categorias de destino. Ah, a minha é hortifruti, a minha é padaria. E baseado em tudo isso, eu já sei qual é a minha proposta de valor. Eu sei o que eu vou ser, o que eu sou bom, qual é o meu slogan. Tá. E eu decidi também quanto que eu quero de ganhar de dinheiro nesse supermercado aqui, na linha final. E eu também já sei quanto que é a minha despesa. Baseado em tudo isso, eu vou aqui olhar agora para a praça, olhar para a concorrência. Tá? Estou decidindo tudo isso. Agora, quem são meus concorrentes diretos? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E isso conta demais na precificação, certo? Dado que eu sou tudo isso, com quem que eu vou competir? Tá? E a pesquisa é importante para esses 3 pilares que eu coloquei aqui. Primeiro, você vai precisar pesquisar sempre, se você for um supermercado de bairro, pesquisar sempre os produtos de alta percepção de preço, que é aqueles que o cliente lembra sempre na memória dele, que entra o leite longa-vida, entra o detergente P, entra a coxa sobre coxa, ovos, batata lavada, entra o detergente pó Omo e por aí vai, certo? Café está extremamente sensível, o azeite. Então você vai ter que pesquisar esses produtos de alta percepção de preço. Também é bom precificar o mix, e já vou te explicar o porquê. Muita gente só pesquisa esse e já era. Né? Então, recentemente, nos últimos anos, teve aquele lance, pesquisa os preços notáveis, que o restante você senta o dedo e vai estar tudo certo, que era um grande equívoco. Então, você também precisa pesquisar mix, e a precificação vai te ajudar também a melhorar a negociação com o fornecedor, que é você poder fazer a conta inversa. Cara, se o mercado está precificando esse café a R$ 29,90, é sinal, e eu não tenho custo para isso, é sinal que eu estou comprando errado, ou o meu comprador está comprando errado. A pesquisa de preço serve para você negociar e barganhar com o fornecedor olhando para o mercado. Fala, cara, como é que todo mundo está vendendo esse preço e eu não tenho condições de precificar nesse preço? A minha margem fica quase no custo. Também esses são os pontos principais da pesquisa de preço. E hoje tem algumas ferramentas. Eu costumo usar a Infoprice como ferramenta de pesquisa e ela é boa que você consegue precificar a profundidade de mix. Você não precisa ir lá mandar alguém ficar contando 3.000 produtos. Então, ela atende a maioria das capitais do Brasil e até algumas cidades do interior. Então, ela ajuda muito a você ter um cenário aqui, do computador, da tela aqui, Muito legal, certo? Entra a pesquisa de concorrência. Então, dado que você viu tudo isso acima, você costuma entender uma coisa. Cara, quanto de demanda de vendas eu tenho na praça? Essa é outra pergunta. Então, por exemplo, como que o Taust, ele sabe que vai botar uma loja, ele vai abrir uma aqui em Taubaté e essa loja vai vender mais de 20 milhões, que é o perfil de loja que ele sempre abre. Provavelmente ele fez todo esse estudo acima. Então ele sabe já como ele precifica, ele sabe qual é a margem dele, ele sabe qual é o custo operacional, ele sabe quem são os concorrentes da praça, ele sabe quem é o perfil de cliente, que é A, B, C, D e E, e aí ele começa a ter certeza que ele vai ter uma demanda de vendas que atende à necessidade e atende à venda que ele deseja. Então, dado de tudo isso, você vai saber, cara, porque você pode falar, Thiago, eu quero ter uma margem de 30% no perfil de loja supermercado num público D, aí numa densidade populacional de 30 mil habitantes. Cara, na hora que você bota a loja, você sabe se vai atender a sua demanda de vendas? Sim ou não?
Aí é onde entra uma resposta. Porque se sua demanda de vendas não for atendida, você não vai cobrir o seu custo operacional e a sua loja não vai ter lucro. Provavelmente você vai ter que abrir mão da sua precificação para queimar preço para escalar faturamento. Então, quando você tem tudo isso, você vai depois para a demanda de vendas. Por exemplo, tem um restaurante aqui, que está aqui próximo, que ele abriu recentemente, né? Ele se chama Alentejano. Cara, e eu acho incrível o trabalho dos caras. Por quê? Eles são caros, tá? Não é um restaurante barato. Abriu tem uns 2 meses, mais ou menos. Ele vende, é um self-service a quilo. Ele vende o preço do quilo sem o churrasco, sem só carne, sem proteína, R$ 99,00, com proteína, R$ 140,00. Não é barato. Tá? Então, se você pegar só proteína, você vai pagar R$ 140,00 o quilo, que é o que eu gosto de comer. Quando eu vou lá, eu pego só churrasco e pago R$ 140,00 o quilo. Mas o que me espantou é que esse cara colocou esse restaurante lá e o restaurante bomba. Cara, o restaurante lota. E por quê? Porque o cara sabia quem era o público. E o cara sabia que era um público AB, então o dono sabia. Então a loja tinha estrutura para atender, o restaurante tem estrutura para atender, tem estacionamento, é um salão gigantesco, a carne é de qualidade. Então ele sabia a experiência de compra que ele iria proporcionar, ele sabia qual era o posicionamento dele, ele botou a loja explodiu, explode de vender, sendo caro. Por quê? Porque ele sabia que teria o quê? Demanda de vendas na praça, porque na praça não tinha nenhum restaurante posicionado para esse tipo de público. Quando ele coloca essa loja, tem vários restaurantes mais baratinhos, mas ele não está concorrendo com esse cara. Ele criou um novo mercado dentro da praça, porque é cheio de condomínios de alto padrão em volta, ele sabia que teria quem pagasse. Mesma coisa que o Taust faz. Onde o Taust abre e vende 22, 25 milhões, porque ele sabe que tem quem pague pelaquela experiência de compra deles. Então, eles estudam e eles sabem que tem demanda de vendas naquela praça. Tá? E qual é o grande erro dos supermercados? Cara, ele não faz todo esse estudo, ele vai lá, coloca um supermercado lá, com uma precificação, com um posicionamento, com um perfil de loja totalmente errado e não tem demandas de vendas na praça. Isso é o que acontece com muito negócio que dá errado. Lá no Seta mesmo, eu cansei de ver, abrimos 50 lojas do modelo atacarejo, barato. Quando nós colocamos em regiões, tipo, eu já citei isso, na região de Americana, cara, a loja flopou. Por quê? Porque para aquele perfil de loja não tinha demandas de vendas na praça. Olha que loucura, vendendo preço baixo. O público de lá não queria pagar aquilo, porque é uma região muito rica, público AB. Fomos lá, colocamos uma loja de público D e E e a loja foi rejeitada. Não tinha demandas de venda na praça. Você entendeu como é importante entender quem você é, qual será a sua precificação para o seu negócio dar certo? Então, às vezes, se o seu negócio está flopado, deve ser posicionamento de loja, perfil de público, posicionamento de precificação. E para ele decolar, você vai precisar ajustar tudo isso. A praça local está te rejeitando por algum desses fatores acima e pode ser a precificação. Você está com uma precificação desconexa com a sua praça. Logo, isso interfere na demanda de vendas. Isso em qualquer tipo de negócio. Se a sua demanda, se a sua precificação, o seu posicionamento, o seu gerenciamento por categoria, o seu modelo de negócio não estiver alinhado com a demanda da praça, você se ferra. Então eu lembro muito bem quando a Ana Paula Pessotto, ela veio no nosso podcast e ela contou que ela abriu uma loja top, teto preto, moderna, e achou que, ia arregaçar. Ela botou num bairro, o bairro renegou a loja. Por quê? Às vezes não era nem a estrutura da loja, mas às vezes era a precificação. Ela quis criar uma loja mais gourmet, com uma precificação mais alta, e a praça renegou. Não teve demanda de vendas. Você entendeu como a precificação e o modelo de negócio altera muito a demanda de vendas? Então, quando você chega nesse novo mercado, você sofre, porque você está desconexo com a demanda de vendas da praça. Certo? Então, porque não adianta você desejar a margem tal e não ter demanda para vender nessa margem. Não ter demanda para vender nessa precificação. Por exemplo, o Oba Hortifruti. Se o Oba Hortifruti abrir uma loja na Rocinha, ele quebra. Porque o público dele é AA, que vai pagar caro por aquele hortifruti selecionado. Mas aquele público não tem demanda. E aí, se a precificação dele vai fazer ele quebrar, por mais que a loja é excelente. É isso que eu quero que você entenda, tá? Então, se o seu supermercado de bairro está mal precificado, ele não vai ter demanda de vendas porque o cliente vai rejeitar ele. Tá? Vamos lá. Continuando. Então aqui eu só falei da parte de
conceitos de precificação. Agora vamos para a parte mais prática de precificação, certo? Que começa aqui. O primeiro caminho para você, dado que você entendeu todos esses conceitos, que é perfil e momento de loja, classe social, gerenciamento por categoria, margem que você deseja, posicionamento, concorrência, a praça, demanda de vendas na praça, você entendeu tudo isso? Vamos para dentro do seu supermercado agora, que está aqui, ó, na sua árvore mercadológica de categorias e subcategorias. São aquelas caixinhas dentro do seu supermercado, que é que? A caixinha açougue, a caixinha hortifruti, a caixinha padaria, a caixinha mercearia básica, a caixinha mercearia salgada, a caixinha matinais, a caixinha mercearia doce, a caixinha frios laticínios, e dentro dessas caixas grandes tem as caixas menores ainda, que é o que? Dentro de matinais, cafés, chás, leite longa-vida, cereais, dentro da mercearia doce, biscoitos, leite condensado, por aí vai, porque aqui é o jogo dos números. Você entender como precificar cada subcategoria. Aqui está o ouro. Então, o primeiro passo é você saber se o seu mercadológico está bem cadastrado. Aí nós começamos um processo de gerenciamento por categoria e de precificação por subcategoria. Você tem que entender que cada subcategoria tem um papel dentro do seu supermercado e ela precisa estar precificada corretamente para que o cliente entre na sua loja, compre um determinado produto por um preço mais justo, que venha fidelizar esse cliente e ele compra o restante, que é o que te dá lucratividade, que na linha final te dê dinheiro no bolso. Então, o primeiro ponto é você entender e estar totalmente cadastrado a sua árvore mercadológica. Já escreve aqui como que está o seu. Está bem cadastrado ou não? Escreve aí, certo? Depois que você entende isso e está tudo cadastrado, nós vamos para a parte de precificação, que é o quê? Primeiro, vamos separar subcategorias e produtos com alta percepção de preço, certo? Deixa eu arrumar aqui, entrou um acentinho aqui, ó. Alta percepção de preço. Essas subcategorias, quando eu falo supermercado de bairro, ela tem que estar extremamente dentro do mercado, dentro da sua praça, muito bem precificada. Você, às vezes, não vai ter margem nesse produto, ou vai ter uma margem muito baixa, porque esses são os produtos que o cliente forma preço, que o cliente lembra, que o cliente guarda preço, que o cliente faz pesquisa, que é uma minoria de subcategorias. Que tem vários nomes, tá? Então, se você pegar o Leandro Rosadas, ele chama de produtos notáveis. Se você pegar o Dimas, ele chama de produtos geradores de tráfego. Se você chamar o Pedro de Lanora, ele chama de produto meteórico. E aí tem gente que chama produto isca, produto estrela. Aqui eu coloquei produtos sensíveis a preço. Aqui eu coloquei produtos com alta percepção de preço. E aqui eu vou citar alguns exemplos aqui, que é batata, cara. Batata tem uma alta percepção de preço extraordinária, porque a batata é um dos produtos que está mais presente no maior número de cupons da sua loja. Você pode ver, o rico compra, o pobre compra, o velho, o novo, todo mundo compra batata. O ovos segue a mesma linha. Ele tem alta percepção de preço, seguido o leite longa-vida, cerveja, açougue. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de produtos de subcategorias com alta percepção de preço. Mas tem vários outros exemplos, tem provavelmente ali mais de 40 subcategorias que o cliente marca preço, certo? E depois tem as subcategorias com baixa percepção de preço. É aqui onde você consegue recuperar a margem perdida nessas subcategorias aqui. Que aí você tem subcategorias da perfumaria, da confeitaria, da bomboniere, que inclui chocolates e por aí vai. Do a granel, se você tem produtos naturais a granel, o cliente tem alta percepção de preço, rotisseria e por aí vai. E o grande jogo do dinheiro do supermercado é você equilibrar entre ser competitivo nessa de cima e recuperar a rentabilidade nessa de baixo, certo? E aí, cara, aqui dentro da nossa agência de marketing e vendas, é um trabalho que nós estamos desenvolvendo. Hoje eu tenho uma analista comercial que ela vai olhar seu mix e vai olhar sua precificação e ver se nas subcategorias com alta percepção de preço você está precificado correto e se você está recuperando essa margem aqui. Então, nós somos hoje mais que uma agência de marketing, nós somos uma agência de marketing e vendas. E se você quiser marcar um diagnóstico, uma reunião com a gente, conosco, é só chamar no WhatsApp aqui embaixo. Nós vamos te ajudar também a precificar a sua loja, porque o meu objetivo sempre é fazer você vender mais e a precificação
faz parte desse processo. Então, nessa segunda aqui está o game, que é o quê? Que é você recuperar a diferença nessas subcategorias que o cliente não recorda e o que o cliente topa pagar mais e que até o mercado em si precifica mais. Só que tem um grande segredo nisso aqui, que já já eu vou falar um pouquinho mais para frente. Que antes disso eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar de ancoragem. O que é ancoragem? É você, dentro de uma subcategoria, você saber dar opções ao cliente. Então, vamos supor na categoria leite condensado, eu vou ter que dar para o cliente desde o leite moça, que é o líder de mercado, que é o prêmio lá em cima, até o produto disponível para aquele cliente que não tem condições de comprar um leite moça, que é aquele produto mais barato, que pode ser hoje, estão usando muito aquelas misturas lácteas, ou uma marca mais tabajara, sei lá, Marajoara. Então, a ancoragem é você, na sua gôndola, no seu mix de produto, você ter uma disponibilidade de opções de produtos e preços diferentes. E aí você está ancorado, você está ali, cara, eu tenho leite condensado desde R$ 3,99 a R$ 6,99. Eu tenho de R$ 6,99, tenho de R$ 5,99, tenho de R$ 4,99, tenho de R$ 3,99. Estou botando um exemplo na tela aí para você entender o que eu quero dizer, o que são ancoragem dentro da subcategoria. E você vai ter que ir fazendo isso em todas as subcategorias da sua loja. Você vai ter que ir dando opções para todo tipo de público. Aí entra o papel de ter mix, que eu falo sempre, mix é rei, mix é rei. Quanto mais mix você tem, mais amplitude você dá para o seu consumidor, desde o mais rico ao mais pobre, poder comprar de você. E você começa a gerar todos. E lembrando, o líder geralmente, o produto líder, é o que você tem um pouco menor margem, porque ele tem alta percepção de preço. E aí você vai precificar baseado no mercado. Então, por exemplo, nem sempre o leite moça vai te dar a melhor margem. Nem sempre o detergente P vai te dar a melhor margem, porque esse produto você está acompanhando o mercado, para você não ficar muito caro. Porém, naquele produto de marca Tabajara, lá o Combate, o segundo preço, você consegue precificar ele melhor, você ter mais margem. Vamos falar nos detergentes, vamos pegar o detergente Minuano, vamos pegar aqui em São Paulo, o detergente Suprema, Triex, são marcas mais inferiores. Nessas marcas você consegue ter margem melhor. Por quê? Porque você tem um custo mais barato e você só vai estar abaixo dos líderes. Geralmente os líderes você não consegue ter tanta margem, porque quem define o preço do líder é o mercado, é a praça. Se você precificar muito acima, você vai pegar fama de caro e vai afetar a sua demanda de vendas que eu falei acima, certo? Esse é o ponto de ancoragem por subcategoria. Vamos falar agora aquilo que eu quis dizer aqui em cima, que era como os produtos que o cliente não recorda preço, que aí entra um dos principais princípios, um dos mais importantes princípios da precificação. Guarde esse ponto. Esse aqui, para mim, de tudo isso daqui, esse é um dos pontos mais importantes, que é um nome que se chama elasticidade. Elasticidade, que é o quê? Que é baseado na precificação, quanto esse produto costuma vender. E aí onde entra? Então quer dizer, Thiago, que nas subcategorias que tem baixa percepção de preço, eu posso mandar bala e colocar a margem que eu quiser? Não. Porque se você deixar ele muito caro, você vai ferir o princípio da elasticidade e ele vai começar a parar de vender e você vai começar a pagar o seu boleto com o produto lá na gôndola. Então, os produtos que o cliente não tem percepção de preço, ele tende a ter uma margem muito melhor, mas você precisa entender o conceito da elasticidade. Por isso que precificação, eu coloquei aqui, ó, é um processo de gestão de precificação, é um processo, é o dia a dia, você vai mexer nisso todo dia, é um organismo vivo, onde você vai ter a confiança do cliente e, consequentemente, o lucro. Vamos lá, seguindo aqui novamente. A elasticidade, cara, isso aqui é ouro, e eu vou tomar muito cuidado para te explicar tudo isso. A elasticidade, existem produtos que são elásticos, existem produtos não elásticos. Existe produto que, se você baixar o preço, ele não vai mudar a venda dele. Exemplo mais famoso de todos é o sal. O sal, se ele está R$ 3,99, se você colocar R$ 1,99, você não vai vender mais. Então, é besteira você baixar a margem do sal. Em contrapartida, você não pode estar muito caro. Existe um teto psicológico de preço na sua praça. E aí onde entra, onde você deve estar perdendo venda, você perde cliente, que é você achar que nos produtos de baixa percepção de preço, você pode colocar o preço que você quiser e a margem que você quiser. Não, está errado.
E quem vai ditar se você está certo ou não é a elasticidade, que é o quê? Beleza, vamos pegar um produto que eu costumava precificar com 40% de margem, sei lá. Vamos pegar um produto de baixa percepção aqui. Me ajuda a lembrar aí, produção. Um produto de baixa percepção que geralmente coloca um 40% de margem. Papel toalha. Papel toalha. Cara, será que 40% de margem no papel toalha é o preço certo? Se ele não está vendendo segundo a praça, não é o preço certo. Se você precificar ele caro demais, você vai parar de vender esse produto e ainda você pegar a fama de caro. O mundo perfeito é você entender a elasticidade e você entender esses pontos aqui, ó. Tem cara que vai querer vender pouco com margem alta. Vou te falar uma coisa, chinês. O jeito que o chinês faz, eles botam a margem dele lá nos seus 40%, geral da loja, tá? E vai vender menos, ele abaixa o custo operacional dele e fala, foda-se, eu vou vender menos, mas eu vou vender com margem. Cara, eu não gosto desse modelo, porque esse modelo é um modelo de alto risco. Se chega um supermercado próximo de você que é mais agressivo, ele vai te jantar e vai roubar todos os seus clientes, porque você está precificado muito alto. E aí a sua demanda de vendas, lembrando, demanda de vendas, não vai pagar o seu custo operacional. Então, tem gente que quer vender pouco, com margem alta. Aí é um grande risco. Onde é o correto? É encontrar o preço certo com o giro certo. Encontrar o preço certo com o giro certo. E isso é vivo. Isso é vivo. O que vai acontecer, tá? Hoje, vamos falar, vários consultores, players que ensinam aqui na internet, mentores, eles têm uma precificação de referência. Então, vamos falar, o Leandro Rosadas vai te dar uma tabela, o Pedro Delanora vai te dar uma tabela, o Dimas tem a forma dele precificar, ali são precificações por subcategoria de referência. E existe referência certa, existe referência errada. A referência é o ponto de partida, então eles vão lá, ó, você vai precificar arroz X, você vai pegar o achocolatado em pó X, 25%, e não existe uma referência padrão a nível nacional. Existe um ponto de partida. Quer que eu te fale quem é o melhor precificador que existe? É você que está na sua loja, analisando elasticidade. Então você pode ter um ponto de partida. Quem responde se aquilo está bom ou não? A venda. Se aquele produto está vendendo, está girando, cara, é sinal que o preço ele pode estar certo, a não ser que esteja barato demais e você tenha perdido lucratividade. Então vamos supor, o que eu quero que você entenda? Que nas subcategorias, a elasticidade é um processo contínuo, onde você tem que estar olhando se aquele produto está tendo performance com aquela precificação e aquela margem. Então, exemplo, meu achocolatado, a categoria achocolatado que tem Toddy, Nescau, ela está a 20% de margem e está de acordo com a praça? Está de acordo com a praça. Ela está vendendo? Está vendendo. Ah, mas eu quero subir minha margem, eu vou colocar ela a 25%. Se ele parou de vender, você errou na precificação. O mundo perfeito era os 20 que você estava, ou você pode ir até um 22. E essas análises são feitas continuamente. Isso é um processo vivo de análise de precifiquei, está vendendo, está saindo. Cara, é igual os itens que não tem percepção. Esses itens são que todo mundo orienta que, como o cliente não lembra, você pode estar mais caro que a praça. Você pode ter o papel toalha mais caro da praça, mas se ele começa a parar de vender, a sua precificação está errada. Então você pode ter um ponto de partida, mais uma análise semanal se aquele produto está elástico ou não, está vendendo ou não. E isso é algo vivo. Vivo, é isso que eu quero. O ouro da precificação está na elasticidade. É quanto o cliente, a praça, está disposto a pagar naquele produto. E aí você encontra o preço certo fazendo teste, analisando, mudando, olhando. Cara, isso aqui eu consigo subir, continuou vendendo o mesmo tanto? Show! Cara, aumentei minha margem. Opa, parou de vender? Não, é melhor vender menos. É melhor vender com menos margem, mas girar mais. E aí onde entra? A elasticidade. O ponto é, como que eu encontro o preço certo para o giro certo na minha praça? E a sua praça varia de lugar para lugar. Vamos agora para um outro ponto, que é o quê? Tem gente que prefere vender volume com baixa margem. Pode ser também, o atacarejo faz isso. E o que importa é o que? O lucro bruto. O que é importar o lucro bruto? Às vezes, você vende
10 caixas de Nescau com margem de 35%, mas você poderia vender 25 caixas de Nescau com margem de 28%. As 25 caixas com margem de 28%, ele te dá mais lucro, dinheiro. Aí onde é a conta burra de quem é escasso de querer pôr margem alta em tudo. E encontrar o giro certo te garante o lucro, dinheiro. O que vai importar na precificação é encontrar o giro certo para o lucro, dinheiro, e não o lucro percentual. Não é aí que você vai encontrar, é o lucro, dinheiro. E isso é um processo de análise contínua. Não existe receita de bolo, não existe padronização, não existe o que varia de praça, varia de região, varia de concorrência, varia de posicionamento, quem você é. Por isso que isso é um organismo vivo, certo? E vamos agora para o próximo ponto, que é o quê? Produtos precificados pelo valor percebido pelo cliente. Cara, que é o quê? Isso aqui se chama um conceito chamado de valor percebido. O que é esse conceito? Esse conceito é ouro. Que é o quê? É justamente você ir testando a precificação com o cliente até entender o quanto ele topa pagar por um produto. Não é o concorrente que vai ditar, é quanto ele topa pagar. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos falar um exemplo de produto que não é de supermercado. Deixa eu dar um exemplo, um iPhone. Sai um iPhone que é lançamento, a Apple coloca lá 15 mil reais. As pessoas pagam, porque elas vê valor naquele iPhone. E dentro de supermercado, você faz aquele bolo extraordinário de uma confeitaria top. Não existe tabela de preço para ele, não existe praça. Qual vai ser o preço? Quanto o cliente está disposto a pagar? Valor percebido. Esse é um dos critérios que gera mais ouro no supermercado, mas você não vai conseguir fazer isso em produtos de alta percepção de preço. Você vai conseguir fazer isso em produtos de baixa percepção de preço ou produtos que só você tem na praça. Quando você tem produto, ou produto que é só seu, que você que produziu, que você que fez na sua loja, algo bem artesanal, o que vai ditar o preço desse produto é quanto o cliente está disposto a pagar. E é nisso que você tem uma margem extraordinária. Então, cara, quando eu coloquei frango no balde, quem ditava o preço no frango do balde? Meus concorrentes do supermercado tinha? Não. É valor percebido. Quanto o cliente está disposto a pagar naquele produto. Cara, existem testes de valor percebido que é o quê? Quando você chega um produto novo na praça, vamos supor, a Gabi comprou para mim vamos dar um exemplo aqui. Esse fone que está aqui, esse fone. Eu falei que essa aqui seria uma aula longa, tá? E nós estamos apenas na metade, mas é ouro, isso aqui é ouro. Esse fone eu gosto dele, porque eu não gosto de usar aquele fone grandão, e esse fone eu consigo correr sem ele cair, ó. Ele é assim, ó. Esse aqui é o fone. Quando eu estou fazendo react, vocês veem. Eu tenho noção do preço disso? Não. Esse fone custa em média uns 200 reais. É barato? É caro? Não sei. Eu vou pagar o preço que está lá, e eu nem sei a margem que o cara está precificando. Se o cara cobrar 200 reais, eu pago. Para mim é importante. Não existe régua, não existe mercado, não existe praça. É quanto eu estou disposto a pagar. E aí, onde você vai ter isso? Com produtos exclusivos seu. Aí entra a importância de você colocar mix. Setor de importado, só você tem. Qual é a base de preço? Quanto o cliente está disposto a pagar? Valor percebido. O a granel. Quando eu implantei o a granel, que ali eu tinha chá de xilitol. Não, adoçante xilitol, chá de hibisco. Qual era o preço? Quanto eu colocava. Por isso que o a granel tem a margem extraordinária, porque o cliente não tem referência de preço, é baseado no valor percebido. E o supermercado, a sua grande maioria, é commodity. São produtos que todo o mercado vende e quem dita o preço é a praça. Por isso que você tem que ter mix e categorias diferenciadas, porque vai tudo para o valor percebido, é onde você consegue ter lucratividade. O meio mais fácil de você ter lucratividade é você ter uma linha de produto que o cliente não tem referência, que ele vai comprar por valor percebido. Então, elasticidade é ouro, valor percebido é ouro. É ouro. Então, vamos supor que você crie no final de semana a costela recheada com barbecue, mais um molho não sei das quantas, com a farofa não sei das quantas. Qual o preço disso? Ninguém sabe. Valor percebido. Você pode colocar 300% de margem e vai vender ou não, quanto o cliente está disposto a pagar. Entendeu? Cara, isso é ouro na precificação. Então agora eu estou terminando esse vídeo e amanhã tem a parte 2, não esquece. Então isso aqui, gestão de price parte 1 e amanhã gestão de price parte 2 com outros conceitos de precificação. O total deu 30 conceitos.
Então aqui eu já liberei alguns e amanhã eu vou liberar outros muito mais, muito importantes também para o assunto precificação, para você aumentar o lucro da sua loja.